E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo de dentro do carro, tá virando comum, mas é a hora que a gente mais tem tempo pra conversar. E às vezes eu e o Dário começa a conversar assim no carro, e eu sempre falo, nossa, queria gravar um vídeo sobre isso. E ele, já grava agora. E eu, ai, nem tô penteada. Mas eu coloquei o último vídeo, né, dando o update de como estavam as coisas aqui na Holanda. Se você não viu, assiste lá, porque eu falei mais ou menos como foi esse nosso primeiro mês. E aí muitas pessoas perguntaram, né, sobre a Sara, porque a gente falou que tá morando em casa compartilhada e que não é muito fácil, e aí perguntaram, e aí eu vim aqui pra fazer um vídeo, gente. É aqueles vídeos meio papo reto, sabe? Sabe que o meu canal, ele começou a ficar, assim, conhecido na época que eu fui pra Portugal, porque eu fiz um vídeo sobre trabalho em Portugal, papo reto. É o vídeo mais assistido que eu tenho no canal. Se você não assistiu, assiste lá. Mas porque eu falei um pouco da realidade, né, do trabalho em Portugal, como que são as coisas. E é um vídeo contextualizado, porque até hoje aquilo lá... a maioria dos meus vídeos tem muita coisa que já mudou, sabe? Sobre documentação, sobre CEF na época, como que fazia, manifestação de interesse, essas coisas. Isso aí já mudou muito, mas aquele vídeo, ele é atemporal, porque hoje ainda continua sendo a mesma coisa. Então, se você não assistiu, vai lá, chama Trabalho em Portugal Papo Reto. E agora eu vou fazer um imigrando ou, sei lá, trabalhando fora, papo reto. Gente, o que eu posso dizer? Primeiro, a Sara, ela tá em Portugal. Ela tá com os meus pais, porque, como vocês podem imaginar, eu vim com uma agência de emprego, eu e o Dário. Conseguimos achar uma agência que trazia casal, então a gente fica na mesma casa, a gente trabalha na mesma empresa, nos mesmos horários, né? E não tinha como trazer a Sara. Outra coisa, a gente tinha ido da Irlanda para Portugal com a intenção de ficar em Portugal, porque a Sara queria ficar perto dos avós, a minha mãe tá doente, então assim, a gente queria passar lá um tempo e ela também tava sentindo falta dos amigos e de tudo, então eu matriculei ela na escola, tá tudo certinho, ela estuda em Portugal, ela vive lá, e devido à situação de emprego em Portugal, salário, essas coisas, a gente teve que optar. Não teve que optar, nós optamos por vir pra cá. E aí começa o papo reto que eu queria falar pra vocês. É difícil, gente, você tá longe da sua filha. Minha filha tem 11 anos. Ela é super madura, a minha mãe sempre ficou com ela adora estar em Portugal, mas ela liga, ela tem saudade. Eu também tenho saudade, vai fazer quase 2 meses que a gente tá aqui e a gente ainda não foi pra lá. Então assim, não é uma coisa fácil. Mas, na nossa concepção, a gente achou que fosse uma coisa necessária agora. E aí, era isso que eu e o Dário tava conversando. Tudo é difícil, gente, tudo é difícil. Tá longe do filho é difícil. Não ter dinheiro, receber um salário mínimo em Portugal também é difícil. Você querer juntar, fazer alguma economia, planejar seu futuro, planejar sua aposentadoria, planejar pagar a faculdade da sua filha, poder dar uma condição de vida melhor para ela, isso é difícil. Não ter dinheiro é difícil, muito difícil. E ter dinheiro é também muito difícil, talvez mais difícil do que não ter. Não sei se vocês conseguem entender o contexto do que eu tô falando, mas, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você tá lá 8 horas trabalhando, e aí o seu patrão chega e fala assim, você pode ficar mais 2 horas, fazer 1 hora extra? É difícil, porque o seu corpo, a sua mente já tá pensando, olha, já tá chegando a hora de ir embora e tal. Mas não ter o dinheiro da hora extra também é difícil. Isso aconteceu com a gente semana passada, a gente entrou às 6 da manhã e a gente sai às 2h30. E aí quando era 2h15, a chefe chegou e falou, olha gente, vocês podem ficar mais 2 horas? O coração chega a dar aquela parada. Mas eu e o Dário pensou, já estamos aqui, já estamos longe, agora é trabalhar e fazer dinheiro, né? Foi para isso que a gente veio. E aí eu fico vendo muitas pessoas em situações, assim, financeiramente não favoráveis, mas que se dão ao luxo, e tudo bem, cada um com o seu cada um. Se dão ao luxo de, sabe, rejeitar 1 hora extra, rejeitar uma oferta de trabalho melhor, rejeitar, sei lá, trabalhar por turnos. Eu e o Dário quase sempre trabalhamos por turnos. Trabalhar por turno não é fácil. O corpo do ser humano não foi feito para estar acordado de madrugada, para estar trabalhando. Mas existe uma recompensa.
que ou você quer ganhar ou você não quer, e tá tudo bem. Só que, por exemplo, eu e o Dário tava comentando, né, agora, no próximo verão eu tenho planos de estar em Portugal, julho e agosto, por exemplo, pelo menos eu tenho planos de estar em Portugal, a gente tá fazendo o carro para fazer acampamento, e aí a gente, que nem esse ano passado a gente foi para Tarragona, né, pertinho de Barcelona, e aí talvez a gente posta foto, alguma coisa na rede social, e as pessoas falam, nossa, olha como que é fácil, ou nossa, olha lá, eles estão na Espanha, eles estão viajando. Esse ano a gente foi, acho que conhecemos uns 5 países diferentes só esse ano, que assim, em quase 10 anos de Portugal, a gente não tinha conhecido muito, e agora a gente teve a oportunidade de viajar. Só que existe um preço, gente, que a gente paga por trás disso aí. Não é ganhando, sinceramente, desculpa falar, talvez quebrar o sonho de muita gente, mas não é ganhando um salário mínimo em Portugal, trabalhando das 8 às 5 de segunda a sexta, que a gente conseguiu as coisas que a gente conseguiu até hoje. Então, assim, se você tem essa ilusão de que, porque eu vou pra... Muita gente fala, eu vou pra Portugal porque, na verdade, eu quero uma qualidade de vida, eu não quero ficar rico, não quero nada. Só que é muito difícil você ter uma qualidade de vida se você não tiver dinheiro. Se você entra num supermercado e tem que ficar lá fazendo contas do que você pode comprar ou não, se você vai comer carne na segunda ou na terça, se você vai poder comprar um iogurte pro seu filho, se você vai poder... Sabe, isso aí, teoricamente, não é qualidade de vida. Eu sei, só de não fazer nada. Eu sei que Portugal tem condições muito melhores que muitos lugares do Brasil, para muitas pessoas, porque não tem aquela violência toda, aquela situação, que isso depende muito do contexto de onde a pessoa morava, o que ela fazia, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes, porque quem morava no interior de Minas Gerais não tem a mesma experiência com violência de quem morava no Rio de Janeiro e tinha que atravessar a linha vermelha todos os dias. A gente está falando aqui num geral. Num geral, Portugal tem uma qualidade de vida melhor, porque você não tem que se preocupar tanto com essa coisa, né? Eu sei que hoje em dia tá mais complicado do que há 10 anos atrás, mas ainda em comparação com os grandes centros do Brasil não é comparável. Mas em outros pontos, que é o que eu tô falando aqui, é em relação a trabalho e condições financeiras. Você achar que você vai viver bem ganhando um salário mínimo em Portugal, sendo que eu vi uma pesquisa essa semana que Portugal ficou em primeiro lugar como um dos lugares com a renda mais cara, a renda é aluguel, né? Mais caro do mundo. 110%, 111% do salário mínimo é o valor médio das rendas. Então, assim, você não consegue nem pagar uma renda com salário mínimo. Então, assim, se você não fizer um trabalho por turno, se você não ganhar um adicional noturno, se você não tiver 2 empregos, se você não tiver mais de uma pessoa, pelo menos, trabalhando na sua casa, você vai viver ali num limite que não é fácil, e isso no agora. A gente tem uma conhecida que teve um acidente de trabalho e depois teve um problema de saúde, teve que ficar de baixa. E a segurança social, gente, para quem ganha um salário mínimo, paga, sei lá, 300, 400 euros. Isso é o valor que a pessoa paga de renda. Então, assim, se você não se planejar, se você não tiver uma poupança, se você não tiver ali nem no caso, graças a Deus, ela tinha uma rede de apoio, mas você entende? Você tem que fazer sacrifícios. E aproveitando que vai começar um ano, né? Um ano novo, talvez seja o momento de você planejar e pensar sobre isso. Eu sei que muita gente que já está em Portugal há 5, 6, 7 anos, que vieram na época que eu fazia bastante vídeo, começaram a assistir os meus vídeos e estão aí agora talvez para conseguir nacionalidade, ou até já tem nacionalidade, e bate aquele medo de você, nossa, eu vou emigrar outra vez, eu vou sair de Portugal, eu vou começar tudo de novo. Então, gente, é o que eu já falei em outro vídeo, repito, primeiro, o mais difícil foi sair do Brasil, né, porque lá você tinha família, você tinha tudo, e você saiu. E agora vai de você. Eu não quero incentivar você, não, todo mundo tem que sair porque é isso e aquilo. Mas a questão é, se você quer ter uma vida diferente, se você quer ter uma situação financeira diferente,
É só você dar uma olhada. Eu sempre comentei isso com as pessoas que me falavam que não valia a pena, por exemplo. Porque todas as pessoas que tinham as casas mais bonitas nas ruas que eu morava, ou que ia para Portugal passar férias, eram portugueses que trabalhavam ou na França, ou no Luxemburgo, ou em qualquer outro lugar, e eles conseguiam as coisas em Portugal. Meu vizinho tem uma casa bem grande, e eu sempre me perguntava, como, né, que aconteceu? Trabalhei 15 anos, 20 anos na França, e depois voltou, e tem lá a casa dele. Então, assim, é um sacrifício. E outra, já vou deixar aqui falado, antes que venha o Zé Hate me falar, porque vocês só vêm aqui pra pegar a nacionalidade e depois sair de Portugal. É um tal de volta pra sua terra, sai de Portugal. E quando a pessoa sai de Portugal, a pessoa quer o quê? Que a gente fique em Portugal. Então, assim, eu não tô entendendo. Mas isso que eu tô dizendo não é só pra brasileiros. É pra sair, Não, você resolve aí porque eu tô perdido. Não, outro dia eu fiz um vídeo falando que a gente tava na Irlanda. Aí veio um monte de comentários daquelas pessoas que não tem nem foto no perfil, não se identificam, né? Elas, porque é assim, vocês vêm, assim que pega o documento, vai embora. Mas quando a gente tá aí, a única coisa que eles falam é pra gente ir embora. Então, assim, eu não entendo se é pra ir embora ou pra ficar. Mas, assim, só pra falar, eu não tô falando só pra brasileiros, porque aqui no exterior, no estrangeiro, como se diz em Portugal, tem muitos portugueses. Eu não tô dizendo português ou brasileiro ou qualquer outra nacionalidade que seja. A questão é que Portugal realmente está numa situação de salário, de condições de trabalho, que você não consegue fazer aquele meu amigo, ele só melhorou de vida quando ele foi pra Espanha. Isso, o Dário tem um amigo, ele é português, ele é super jovem. Ele é super jovem, ele é português e ele gosta muito de Portugal. Só que assim, ele sempre teve aquela vida estagnada, até que um dia ele, como se diz, ele deu o braço a torcer e falou, vou trabalhar fora. Ficou na Espanha, eu acho, nem era assim tão, como se diz. O salário mínimo na época era 525. Ele falava, cara, eu tenho que pagar meu carro, minha renda e pôr gasolina, não sobra nada. E eu tô fazendo plano pra mim querer casar, sim, aquela coisa mais pra frente. Ele falou, eu não consigo planejar, me diz aí, você quer das finanças? Eu falei, vai pra fora. Não, porque nunca tinha ido a gente sempre observou, assim, as pessoas, os portugueses, né, amigos nossos e tal, que passam situações difíceis, e a gente sempre falava, gente, com o documento que você tem, o inglês que você fala, porque na escola de Portugal as pessoas já saem falando um bom inglês, sabe? E eu falava assim, gente, por que você... Eu olhava e falava, gente, como que tá aqui trabalhando, ganhando, na época, que nem o Dário falou, 525 euros era o salário mínimo, e a pessoa ali ganhando aquilo, e ele queria casar, ele queria casar, ele queria comprar uma casa, ele queria ter. E aí ele foi pra Espanha, acho que ficou lá 3, 4 anos, e conseguiu comprar casa, trocar de carro, fazer um monte de coisa. Moto nova. Entende? Dá uma alegria. Então assim, só que não é fácil, pra finalizar o vídeo, gente, vai ser difícil. Isso aí é o certo, vai ser difícil. Se você estiver em Portugal ganhando pouco, vai ser difícil. Se você sair de Portugal e imigrar outra vez, vai ser difícil. Se você é português e vai imigrar pela primeira vez ou já imigrou, sabe como que é. Vai ser difícil. Essa semana é semana de Natal. Semana que vem é Ano Novo. Estamos aqui, eu e o Dário, sozinhos, né? Não vai dar pra ir agora para Portugal, porque a gente começou a trabalhar faz pouco tempo, a demanda do trabalho é grande, o preço das passagens não compensa, então assim, a gente vai para Portugal depois que passar as festas. Você imagina como que vai ser a noite de Natal? Ou a noite de Ano Novo? Ou saber que tá todo mundo comemorando, fazendo as coisas, e eu e o Dário vai estar ali no quarto? Porque a gente mora numa casa compartilhada, e se calhar não dá nem pra fazer alguma coisa assim em grupo, na sala, ou nem que fosse pra chamar uma... Não tem como. Então assim, isso vai ser difícil. Quando eu ligo pra Sara e ela fala que tá com saudade, é difícil. Mas também quando a Sara me pede alguma coisa e eu tenho que falar, olha, eu não vou te dar porque eu não tenho dinheiro, ou porque você não... Você entende? Também é difícil. E é como já se diz aí na internet, nem sei se é um ditado, mas é alguma coisa que as pessoas falam, escolhe o seu difícil e vai. E agora em 2026, se você quer assim uma dica, né? Dica boa, dica compartilhada, escolhe o seu difícil e vai. Se você escolher ficar estagnado,
não trabalhar de fim de semana, não fazer hora extra, não trabalhar por turnos, você quer um trabalhinho de segunda a sexta, das 8 às 5, você escolheu isso, tá tudo bem. Só que vai ser difícil você ganhar pouco, vai ser difícil você ter que se privar e privar a sua família de várias coisas. Se você escolher aceitar desafios e migrar, e ir para outro país, e mudar de trabalho, e trabalhar em 2 empregos, e fazer turnos e essas coisas, vai ser difícil também. Então, assim, nada é fácil. Essa é o papo reto, é a verdade. Nada é fácil. Só que depois, quando você vê uma pessoa que ela tá assim, crescendo financeiramente, que ela tá tendo aparentemente uma vida boa, você também tem que pensar que isso teve um preço e que essa pessoa esteve disposta a pagar. É com tudo, gente, é com tudo. Eu agora, é domingo, que é agora? Quase 2 horas da tarde. Eu e o Dário tá indo ali numa loja que outro dia a gente foi e chegamos quase na hora de fechar, porque aqui as coisas fecham cedo. Mas antes de ir na loja, a gente tava na academia, no ginásio, como dizem em Portugal. E é gostoso acordar, colocar uma roupa e ir na academia, gente? Não é. Assim, desculpa falar, mas não é. Só que é o preço que você paga para daqui a um tempo você ter o corpo e a saúde que você quer. Então, assim, é gostoso dormir, comer coisas... Esse meu amigo que teve na Espanha, quase toda semana ele me ligava e falava, cara, eu quero voltar para trás. Eu lembro, ele quase ficou em depressão. Eu não tô gostando disso aqui, tá difícil. E foi assim 3 anos. Ele falando que não gosta, que tava difícil, que tava ruim, que ele não tinha escolhido aquilo lá, que Portugal era uma alegria. Mas foi assim 3 anos. Foi difícil. Foi difícil, mas ele, você entendeu? Ele continuou e conseguiu os objetivos que ele tinha. É difícil sair do Brasil? É muito difícil. É muito difícil você olhar nos vídeos e ver agora, por exemplo, final de ano, é festinha de confraternização, é pessoalzinho no bar, é churrasco, é chácara, é pessoal que aluga área de lazer pra fazer o Natal, pra fazer o Ano Novo. É difícil, gente, vai doer por muito tempo, você vai se sentir mal. Quando nasce um bebê na família, um sobrinho, uma pessoa que você gosta muito, se casa, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas viver no Brasil também é difícil. Então, assim, escolhe o seu difícil e vai. Porque agora dificultaram o visto e fazer documento em Portugal é difícil. Tá difícil. Mas também você ficar 2, 3 anos numa manifestação de interesse igual era antigamente, não ter documento, também era difícil. Então, assim, as coisas são difíceis, você tem que pôr isso na sua cabeça. Mas você tem que ter os seus objetivos e seguir, só isso. Eu quero que o meu filho tenha um futuro melhor. Escolhe o difícil agora pra você. Eu quero fazer o fácil agora. Então você tá escolhendo um futuro difícil pro seu filho. Tá tudo bem, cada um escolhe o difícil que quiser e vai. Tenha um 2026 muito difícil e que seja um difícil que você tenha escolhido e você tenha peito e assuma e fala, não, é isso que eu escolhi. Cria alicerce. Faz o seu fundamento, o seu alicerce. O Dário me mandou um vídeo essa madrugada que foi muito importante. Os 3, 4 primeiros anos que você tá fazendo uma coisa, você não vê resultado, você pensa que você tá sendo bobo, que nada vai dar certo, só que isso aí é igual uma construção, você tá fazendo ali os alicerces. Enquanto tá fazendo o alicerce, ninguém tá vendo nada, nem você. É uma parte muito cara da obra, é muito sacrificante, é a parte mais pesada, é o alicerce. Mas depois, quando a coisa começa a sair do chão, é exponencial. Aí você consegue viajar, você consegue guardar dinheiro, você consegue planejar uma aposentadoria, você consegue fazer as coisas. E aí aquelas pessoas que não fizeram alicerce vai olhar a sua construção e falar, nossa, olha como que é a pessoa, foi fácil, tá ali, olha, foi trabalhar. Muita gente, foi trabalhar na Irlanda, olha, agora tá viajando, olha, foi trabalhar na Holanda, agora tá viajando, tá fazendo isso, tá comprando carro, tá fazendo aquilo. Mas ninguém sabe das noites e dos dias e de tudo que você passa quando você tem que morar em casa compartilhada, quando você tem que estar longe da sua família, quando alguém te faz uma ligação ou quando você vê... Quando um carro cai no buraco. Quando um carro cai no buraco e você não sabe nem pra quem ligar, que me aconteceu na Irlanda, eu escorreguei no gelo, meu carro caiu, eu não sabia nem falar inglês direito, eu não sabia pra onde ligar, eu não sabia nada. E essas coisas são difíceis, gente. São difíceis, mas o que eu posso dizer é que pra mim, hoje
hoje, mesmo ainda estando na época do sacrifício e do difícil, eu já tô conseguindo ver sair alguma coisa desse chão, né? Então, é isso que me anima. E saber que tudo isso que eu tô passando, a minha filha não vai ter que passar, é uma coisa que como se diz, me alegra e me motiva muito. Não que eu queira deixar um império para Sara, não que eu queira que ela não tenha conhecimento da vida. A Sara, ela também sofre, ela também tá pagando preço junto com nós, né? Porque ela também não tá com a mãe, não tá com o pai. Eu sei que não adianta, assim, pode vir comentar aqui, né? Eu sei, esse tempo que eu perco com ela não vai voltar. E aí é aquela coisa, mas o dinheiro não compra o tempo, mais isso, mais aquilo. Gente, opiniões e opiniões, escolhe o seu difícil. Você quer passar todo o tempo com seu filho e o financeiro que se exploda? Tá tudo bem, eu acho lindo, pessoas que querem se dedicar e viver, e tá lindo também. Só que eu já vivi os lados da moeda, e eu gostaria que a minha filha, e eu também, não só a minha filha, que as coisas não são só pra ela, que tivesse uma segurança financeira. Eu já passei por situações em que não ter dinheiro foi muito dolorido, sabe? Então, assim, saúde em primeiro lugar. E isso é Deus que dá, a gente cuida, faz o máximo, mas a gente tem que orar e pedir para Deus nos dar saúde. Em segundo lugar, a gente tem que ter as nossas bases, né? E o financeiro é uma delas. Então, gente, pensa bem, faz seus planos aí pro seu 2026. E é isso. Ai, começou. O Dário chegou na cidade grande. Vou ter que finalizar o vídeo. Que agora eu tenho que vigiar o que ele vai fazer. Gente, aqui em Eindhoven mais uma vez, que eu mostrei outro dia pra vocês. E é isso, tá? Hoje a gente chegou por outro lado. Olha, já é aqui o estacionamento. Que maravilha. Aqui, gente, é mais caro o estacionamento do que... A gente vem comprar uma coisa aqui que é barata, mas aí você gasta 10 euros no estacionamento. Eu acho que você não pode virar aqui, ou pode? Não, era do lado de lá, agora você tem que ir reto. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau!